Bom, então a gente tem aqui um cenário. Então, a nossa pergunta era: qual é o papel do governo, das empresas, dos empreendimentos sociais, da sociedade civil para construir um ambiente de políticas públicas que seja favorável para a bicicleta, um ambiente de empreendedorismo social. Então a gente ouve o prefeito nos falando, né, desse foco em definir investimento em infraestrutura. Então é necessário que o poder público tenha seja de fato, leve adiante essa agenda, né, de investir em oferta, de modo que de fato a gente consiga garantir a segurança da circulação e um aumento de demanda. Do ponto de vista da iniciativa privada e da sociedade civil, a gente ouve muito, tanto do Mozambique quanto do Aro 60, esse foco em desenvolver tecnologia social replicável, né? Em ambos os casos a gente tem um foco na simplicidade, no baixo custo, relativamente baixo custo, uma fácil aplicabilidade e um monitoramento do impacto. E aí é isso que eu queria então jogar essa pergunta para vocês respondem rapidamente e a gente abre aqui enfim, que o público participe. Como é que cada um de vocês mensura impacto social? Né? Que metodologia a gente precisa para mensurar impacto social e como é que a gente usa isso para dialogar com outros atores para que se engajem, então, por exemplo, a iniciativa privada, né? Então, como é que a gente mensura impacto social em contextos tão diversos, tipologias tão diversas, da metrópole até a cidade pequena, enfim, e a área rural? Então... Em primeiro lugar, temos que dissecar essa pergunta em duas fases. Medir impacto social. Acaba por serem duas fases diferentes. A primeira é que indicadores é que nós vamos analisar e, por outro lado, qual é o período que nós vamos analisar. Indicadores, estamos a falar de indicadores tão simples como o número de bicicletas por habitante, número de carros na cidade, número de quilómetros de ciclofaixa, número de acidentes de carro, número de acidentes de bicicletas. Depois, no outro lado, temos que mensurar esse período em que vamos analisar. E esses dois combinados vão nos dar o resultado do impacto social que queremos medir. No nosso caso, muito específico, o nosso impacto social é medido por o aumento de renda mensal. Por passar de $1 por dia, ou menos que isso. Eu acho que este número acaba por, há uns anos era $2, dada a desvalorização da moeda local, passou para $1 ou menos de $1. Imaginem se vocês viverem com menos de $1 por dia. Mas ponham-se nesse lugar. Mas para voltar à pergunta, mensurar o ganho de renda mensal que uma bicicleta traz a estas pessoas, antes e depois de ter uma bicicleta. Esse é como nós, no nosso projeto, medimos o impacto. O principal indicador é este para nós. No Viver de Bike, nós usamos ferramentas básicas de mensuração de impacto quantitativo e qualitativo. No quantitativo, quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas foram para o curso, quantas concluíram. No qualitativo, a gente procura ter muitas conversas, entrevistas, para entender que tipo de impacto isso foi gerado. Até a Mari, que aparece no vídeo, está aqui. Obrigado, Mari. Obrigado, Cadu, pela presença. O Ru. Mas eu acho que é importante, Cleide, falar o seguinte. Para você ter uma boa mensuração de impacto, ele é um processo caro, muitas vezes, e que você precisa de parceiros. E no nosso caso, como você sabe, com o orçamento apertado, a gente fica assim interessado em gerar o impacto, e fica até um convite aqui para que parcerias sejam feitas pela academia, por outras organizações especializadas em mensurar o que acontece. A gente tem certeza absoluta, pelos depoimentos que a gente vê no vídeo, muitos outros que não deu tempo de trazer, mas que é real o impacto. O que a gente precisa é ter mais pessoas investindo para que a gente possa colocar esse custo no projeto e também fazer parcerias a nível Brasil, a nível mundial, para entender como esse impacto é mensurável, quais são os indicadores que a gente vai querer, tudo isso. LabMob, oportunidade. Fica a dica. Prefeito. Bem, eu iria começar por dizer que é extremamente importante que nós diferenciemos
o que é a bicicleta. A bicicleta, para alguns, é um meio de divertimento, como está acontecendo ali. Para outros, é um meio de transporte. Mas para os munícipes da minha cidade, a bicicleta é uma forma de vida. É uma forma de sobreviver. É uma forma de existir. De maneira que quem implementa políticas públicas para promover o turismo mede de forma diferente de quem, na minha posição, tem como a principal missão garantir que diminua, por exemplo, a taxa de mortalidade. Ter uma bicicleta e não ter é uma questão, muitas vezes, de vida ou morte. Porque quem tem uma bicicleta pode, nós temos, por exemplo, os táxis de bicicleta. A não existência daquele táxi pode significar mortes de pessoas porque não têm acesso a uma unidade sanitária ou não podem chegar lá a tempo. Mas, tendo uma bicicleta, portanto, nós salvamos uma vida. Olha, como é que nós vamos medir? Vamos medir o número de pessoas que não morreram ou o número de pessoas que nós salvamos. Também ter uma bicicleta pode significar a diferença entre ter acesso à água e não ter acesso à água. Então, a questão da mensurabilidade, do impacto, etc., tem que ser vista do ponto de vista extremamente diferente, porque as realidades em que nós vivemos, a bicicleta tem um significado e tem uma importância extremamente diferente. Eu penso que podemos utilizar alguns conceitos ou algumas medidas emprestadas da antropologia, da sociologia, da economia, como foi aqui dito, a questão do per capita, mas para o nosso caso nós temos que encontrar uma metodologia inovadora que seja capaz de medir o real impacto que uma bicicleta ou que certas políticas podem ter na vida de uma determinada comunidade. Fantástico. Poxa. Primeiro, parabéns, eu imagino que fale por todo mundo, pelo conteúdo dos três, extremamente relevante e extremamente necessário. A gente estava justo comentando ontem de que não dá para a gente falar de mundo sem falar de África, e foi um alívio para a gente, assim, puxa, tem África aqui, a realidade é diferente, são coisas completamente diferentes, são medidas completamente diferentes, então, puxa, parabéns por estarem aqui. E eu lembro que o prefeito, eu conheci a sua cidade, a gente pedalei na sua cidade, parabéns pela sua cidade também, e a gente se encontrou na conferência da ONU no ano passado, e me chamou a atenção de que no painel onde a gente estava participando, isso não é uma culpa, é uma coisa boa, que a gente tinha práticas excelentes na Europa, às vezes de bicicletas elétricas, as diferentes modalidades, o impacto, e ciclovias com luz solar que alimentam uma série de coisas, e depois a sua fala, que foi muito bem vista na época, de olha, a gente não pode nem começar a pensar nisso por causa disso, e uma série de coisas, e foi um choque positivo muito grande, e eu me incluo nisso também. É como se fosse você estar discutindo de telhados solares, de titânio, do que for, mas assim, sem parede não dá para construir telhado. Então, a minha pergunta para o pessoal de Moçambique é isso, assim, quais são os desafios que vocês têm agora, quais são as paredes que vocês têm que construir para chegar até esse nível de discutir telhado, que é onde circula a nossa discussão na maioria por aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Carlos, do coletivo Pedal Queimados, do Rio de Janeiro. A minha pergunta vai para o Rui e para o Murilo de São Paulo, né? Falar e para a própria Clarice, falar em empreendedorismo social relacionado ao projeto é bom, mas como falar empreendedorismo social para quem está realizando o projeto? Nós, quanto sociedade civil, quanto coletivo, quanto cidadão que pensa a bicicleta, que pensa a mobilidade, que pensa a transformação social, só que como falar sem pensar na sustentabilidade do próprio indivíduo que está desenvolvendo? Eu tenho em Queimados um camarada que faz um trabalho super bom, bacana,
com um skate super transformador para as crianças de determinado bairro, só que ele teve que abandonar esse trabalho porque ele tem família, porque ele tem filhos e foi se tornar padeiro de um supermercado, trabalhando de domingo a domingo e teve que deixar de fazer isso. Aí quem perdeu? Ele perdeu porque deixou de fazer o que gosta, a sociedade, as crianças perderam porque não tem mais aquele trabalho transformador. Como resolver isso? Esse é um desafio que eu tento encontrar, que eu estou numa situação dessa, só que felizmente eu tive a oportunidade, agradeço ao Ricardo, agradeço ao Zé Hugo, ao Velocity por ter aberto oportunidades, agradeço a todos que eu pude conversar e agradeço a Dusty que apoiando, dando um prêmio ao pessoal de Recife, conheceu o trabalho que eu faço em Queimado e replicou esse prêmio, contribuiu comigo também. E isso pode dar mais inspiração, dar mais motivação e continuar na luta. O desafio é esse, minha pergunta é essa: como fazer com que quem está desenvolvendo encontre a sustentabilidade para continuar fazendo? A minha pergunta vai também para o Murilo da 660, mas eu tinha uma curiosidade em relação à sua cidade, prefeito. Se 16 semáforos significou um avanço, eu não vi as fotografias da cidade, eu imagino que as mortes se dão por colisão com automóveis. Então, eu estou imaginando, se você tem tanto problema com os automóveis, numa cidade que o acesso a poder se deslocar é tão difícil, se não existe o mecanismo de fazer com que os proprietários desses automóveis mesmo financiem o acesso à bicicleta dos seus munícipes. Porque ficar colocando semáforo para segregar, para poder resolver uma questão de mobilidade, é muito mais fácil quando as pessoas andarem 20 km por hora, não é? Essa é a pergunta número 1. Murilo, significaria o seguinte: isso porque dentro daquele filme mesmo que eu coloquei no ar, O Elo Perdido, a gente tem um exemplo da cidade da Afuá, onde você tem 17 mil munícipes se deslocando num lugar sem nenhum semáforo e com 0 mortes de trânsito, né? Quer dizer, as mortes de trânsito se dão por carros. Como que pode uma cidade com tanta desigualdade no acesso à mobilidade estar preocupando-se com o semáforo e não tirando a virulência do automóvel? Murilo, a minha pergunta é: se você está acompanhando esses profissionais que vocês estão lançando no mercado daqui para frente, se tem estímulos para eles se ingressarem no mercado e de fato viverem do que eles aprenderam nas suas tão lindas oficinas. Bom, a pergunta, vou começar pela última questão que foi aqui colocada. É extremamente importante percebermos que são constituências diferentes, ou seja, os automobilistas têm os seus carros e fazem o que está ao seu alcance para que o seu modo de locomoção seja o principal na cidade. E fazem lobbies. E feliz ou infelizmente são os que têm mais capacidade de influenciar as políticas públicas, porque têm mais dinheiro, têm mais visibilidade, têm maior voz, etc, etc. O que aconteceu na minha cidade foi que nós mudamos a forma de ver e de respeitar o ciclista. Até 2011, quando houvesse qualquer acidente de viação, o que acontecia invariavelmente era que o polícia municipal ou o polícia da República chegava, violentava o ciclista, arrancava, recolhia a bicicleta, mesmo antes de perguntar ou querer saber quem é que tinha razão ou não. Portanto, o ciclista, por default, era o culpado. Ora, nós fizemos uma mudança nessa atitude, porque eu, pessoalmente, na minha campanha, não usei nenhum veículo motorizado. Utilizei a bicicleta como um fator, como um elemento. Portanto, se alguém me pergunta qual foi a tua contribuição nos últimos anos em que estive, politizei a bicicleta e com isso os ciclistas passaram a ter algum poder. Hoje, nenhum polícia se atreve a violentar ou a arrancar a bicicleta, porque aparentemente eles são chamados, que são os filhos do prefeito. Portanto, nós trouxemos a bicicleta para o centro do debate. Tiramos o estigma da pobreza
que existia, porque andar de bicicleta era sinônimo de pobreza. Por isso, para mim, por exemplo, ter uma conferência como esta, onde se pagam $800 ou R$800 para entrar, para discutir bicicleta, faz um pouco de confusão, porque do sítio de onde eu venho, obrigado. Então, o sítio de onde existe esta estigmatização, em que andar de bicicleta significa ser pobre, significa não ter acesso a outros meios. E era preciso fazer uma mudança paradigmática, no sentido de, olha, eu sou o meia, venci as eleições usando a bicicleta e vou ao meu trabalho de bicicleta. Isso chocou muita gente. Mas hoje, a pouco e pouco, nós estamos a fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e, aliás, já passou a ser moda, ou começa a passar a ser moda, andar de bicicleta. Ora, tirar a bicicleta do lixo ou do estigma da pobreza para o patamar da discussão das políticas públicas é uma jornada, é uma viagem, tem desafios, e é por isso que nós estamos aqui neste fórum, para conseguirmos parcerias, aprendermos com outros atores, quer na sociedade civil, quer privados e outros, para que nos ajudem a continuarmos com os passos que nós estamos a dar para trazer a bicicleta para o centro do debate das políticas públicas na nossa cidade. Vou responder primeiro da Falzone. A gente tem uma parceria com a Escola Parque Tool. Ela oferece bolsas de estágio para os alunos e alunas que mais gostam de bicicleta. Que gostam de mecânica, desculpa, de bicicleta todos gostam. Mas quem mais gosta, tem aptidão e quer seguir na carreira de mecânica ou mecânico, o Henrique cede um mês, eles fazem todo o curso da Parque Tool, fazem a prova tão difícil quanto os outros e ganham um certificado. Os outros a gente se preocupa muito em encaminhar para bicicletarias que a gente conheça, para empresas de entrega, e a gente justamente está redesenhando o projeto para ter um profissional que faça esse acompanhamento a longo prazo, e hoje a gente faz na informalidade. Tem um grupo do WhatsApp que a gente sempre está falando sobre os projetos que a gente vai fazer, sobre novas oportunidades de emprego, para que eles possam se integrar. Então a gente tenta fazer isso de uma forma um pouco informal, mas sempre de proximidade. Carlos, eu acho que, obrigado pela pergunta, a gente tem conversado muito sobre isso nesses dias. Minha posição é clara, quem trabalha com bicicleta, quem está numa associação, deve ter um salário. A gente não pode viver só de voluntariado, o voluntariado é importante, mas não dá para viver só de voluntariado. As organizações precisam ser financiadas, as organizações precisam pagar um salário justo para as pessoas, ninguém quer se enriquecer, mas o que a gente falou, que a gente concordou nós precisamos estar bem conosco mesmo, com a nossa família, para poder cuidar dos outros. Isso é um tabu ainda no cicloativismo, nos ativismos como um todo, e a gente precisa superar isso. Não é ruim ter um salário justo quando você vive do que você vive e com o bem que você faz ao redor. Tá bom, Carlos? Obrigado. Carlos, eu acho que vou começar por te responder a ti também, porque a pergunta que me colocas hoje é a pergunta que eu me coloco a mim todos os dias. Porquê, como e continuidade. O perfil de uma pessoa que procura fazer, tu e eu tentamos fazer todos os dias, é composto por um pouco de loucura, é um pouco de teimosia, e um pouco de não ouvir as pessoas que dizem não és capaz. Porque tu és capaz, nós somos capazes. A cada não que te dizem, tu vais mais forte, tu vais mais longe, mas não paras. O problema é quando tu dizes muito bem, falta de financiamento, falta de dinheiro. Ele teve de parar de fazer o projeto para ir trabalhar para uma padaria. Eu concordo contigo. A nível mundial há uma série de limitações de acesso a financiamento, mas que isso não deixe, que não prenda o teu sonho. Arranja formas, no nosso caso
foi pensarmos de todas as formas e feitios, de formas criativas, ouvimos não, 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 não e não. Não são capazes, não vão conseguir. 7 anos depois conseguimos. Fazemos 5 a 6 mil bicicletas por ano, numa fábrica montada em Moçambique, onde não é fácil fazer nada. Portanto, nunca te deixes ir abaixo, procura pessoas que acreditem em ti e, de certa forma, tenta pensar num modelo de negócio sustentável, social sustentável, e que, de certa forma, consigas, através da tua paixão, convencer o setor privado a investir em ti. Tu disseste que ganhaste alguns prémios, é esse um pouco o caminho. Mas o setor privado pode entrar. Quando o setor público não conseguir entrar, porque é muito difícil, muitas vezes quebrar o estigma das políticas e dos lobbies políticos, procura o setor privado. Eu tenho a certeza que através de campanhas de responsabilidade social, alguém te vai ouvir. Não desistas. Respondendo à pergunta de fazer o telhado sem ter paredes, de facto, é muito prazeroso ouvir todos os debates que ouvimos aqui nos últimos dias, mas estamos a falar de aspectos que, na nossa realidade, ainda não estamos preparados para receber esse tipo de tecnologia, esse tipo de investimento. Esse debate vai ficar, de certa forma, nas nossas cabeças para nós podermos implementar quando estivermos prontos para avançar. Estamos em estágios iniciais de implementação de infraestruturas. No nosso caso, nós trabalhamos numa realidade completamente diferente. Nós trabalhamos quase em exclusivo com as zonas rurais. Não deixamos de olhar para as zonas urbanas, porque a bicicleta começa a existir em ambos os sítios, mas para diferentes aplicabilidades. Na zona urbana para transporte, commute, mas também para lazer desportivo. Nas zonas rurais, como o prefeito disse e como eu disse na nossa apresentação, é o significado entre ter e não ter, é o significado de chegar e não chegar, é o significado de ter acesso a uma melhor qualidade de vida ou não ter. Bom, se me permitirem, queria só continuar com o ponto que ele começou aqui da questão das paredes. De facto, se calhar, antes de montarmos as paredes, temos que começar pelo alicerce, porque podemos ter paredes rígidas, se não tivermos um alicerce robusto, as próprias paredes não irão resistir. Então, quais são esses alicerces que nós precisamos? Eu penso que primeiro temos que compreender de que estamos a falar de alicerces e de paredes diferentes. Uma coisa é o contexto, é o impacto de uma bicicleta numa sociedade industrial ou pós-industrial, e outra coisa completamente diferente, como eu disse antes, é o papel da bicicleta, a função e a importância numa sociedade pré-industrial. Portanto, é importante que nós façamos essa diferenciação, é importante que nós identifiquemos aquilo que eu tenho chamado de champions, ou seja, os campeões em cada setor. Por exemplo, na área da governação, temos que identificar quem são aqueles atores que, tendo algum poder, sejam eles prefeitos, sejam governadores ou sejam ministros, para que eles percebam a importância do que nós estamos aqui a falar. No setor privado também temos que identificar os campeões, aqueles que falam a nossa linguagem, que nos entendem. No setor das ONGs, etc., idem. E eu penso que é essa aliança, no setor governamental, ao nível local, ao nível provincial ou regional, que você chama de estadual, ou ao nível nacional, mas também de forma horizontal. Temos que ir buscar experiências de outros atores, de outros países, que é para podermos criar esta aliança forte, para que de facto as vozes daqueles como nós, que não têm voz no banquete internacional, possam ser ouvidas. Eu penso que aí começaremos a dar os primeiros passos para criar os alicerces, as paredes e finalmente podemos cobrir este nosso edifício. É.